7 pessoas na queda de uma arquibancada da Fonte Nova, em Salvador, domingo passado, chocou o país e trouxe a lembrança de um histórico de descaso e desrespeito com o torcedor. O Esporte Espetacular encontrou 2 sobreviventes da tragédia do Maracanã, na final do Brasileiro de 92, entre Flamengo e Botafogo. 15 anos depois, eles ainda buscam justiça. Estava com meus irmãos, eles estavam me protegendo da grade, que estava muito cheio, Maracanã. Eram 122 mil torcedores, o 8º maior público da história dos campeonatos brasileiros. A gente estava ali no início do alambrado, eu, meu irmão, os colegas aqui do prédio aqui. Aí do nada desabou, caiu, ficou lá embaixo. Eu lembro mais ou menos assim que eu vim agarrado na faixa, eu vim descendo agarrado na faixa. Aí depois da faixa que eu já estava lá embaixo, eu não lembro mais de nada. Só lembro quando cedeu a grade, depois de não lembro mais de nada. De nada mesmo. Foi neste ponto da arquibancada. Faltavam cerca de 20 minutos para o jogo começar. Bastou uma pequena confusão e um grupo de torcedores foi empurrado em direção à grade de proteção que não resistiu. Na queda, 3 deles morreram. Poucos segundos e 5 metros depois, os outros encontraram o início de uma dolorosa vida nova nas cadeiras inferiores. Aproximadamente 100 feridos. Esta imagem de horror ficou na cabeça de Gledson, que teve fratura exposta. O irmão mais novo, Adeilson, só descobriu o que aconteceu 15 dias depois, quando saiu do coma. Traumatismo craniano aos 13 anos. Eu sabia que estava no Maracanã, eu acordei no hospital. O que acontece? Cadê o Maracanã? Começa o jogo! Só então ele soube que o jogo continuou, que teve festa no palco da tragédia. E quando acordou, se deu conta que tinha perdido o teste no Fluminense, marcado para o dia seguinte da final. O sonho de ser jogador de futebol tinha acabado. Minha vida parou. Eu tive paralisia facial, minha boca estava torta, eu não queria sair pra rua. Gledson saiu, queria ser mecânico do exército, mas com a lesão na perna foi recusado. Sem trabalhar, teve que ser um guerreiro fora do quartel. Ficamos sem luz, ficamos sem gás. Às vezes a gente ia pra janela, não tinha comida. Nossa vizinha dava comida pra gente. Minha mãe parou de trabalhar para cuidar da gente. No caso, quem ajudou a gente no momento foi minha madrinha. Na época, o governo do estado fez um acordo extrajudicial com a maioria das vítimas. Os irmãos consideraram insuficiente o dinheiro, equivalente a R$5.000 nos dias de hoje, e foram para a justiça, cobrando danos morais e materiais. Não houve chutômetro, aquilo foi calculado. Na época também veio aqui, também o Márcio Braga veio aqui, com o atual médico da CBF, hoje o Runco, vieram aqui. Aí, não, isso aí, tá tudo sem nada não, fica bom rapidinho, falaram assim mesmo pra mim. Mas ofereceram uma camisa do Flamengo. Márcio Braga, na época presidente da Superintendência de Desportos do Rio, a Suderj, entidade que administra o estádio, preferiu não comentar o assunto. A perícia apontou como causas a superlotação e problemas na instalação das grades. Sem obras estruturais por décadas, o estádio ficou interditado 6 meses para reformas. As famílias que tiveram parentes mortos tentam até hoje reconstruir uma vida em pedaços. A de Sérgio Marques, 25 anos, recebeu cerca de R$200 mil de indenização em valores atuais. A de Frederico Castilho, que morreu aos 16 anos, não quis gravar entrevista. Os pais ainda não conseguem falar sobre o assunto e não pediram qualquer indenização. Preferem não ter bens comprados com a morte do filho. Dona Fátima, mãe de Gledson e Adeilson, gostaria que eles não frequentassem estádios. Gledson nunca mais voltou. Perdi o prazer de Maracanã. Mas eu fico lá perto dos camarotes. Ah, você não fica perto? Não, jamais, não fico muito perto não. Só que na memória, aquela grade vai estar sempre por perto.